Fala moçada, canal Exatas Mil, Professor Colombo. Vamos lá para a resolução de mais um exercício da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Vamos lá para um exercício aqui de funções, interpretação gráfica, um exercício bem bacana e interessante para você praticar e revisar aí para a prova da UFT, o vestibular da UFT nesses assuntos de funções, certo? Antes disso, não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal, dar aquela força divulgando para os amigos e confere aí as nossas playlists, tudo separadinho por assunto. Se você quiser procurar assuntos, por exemplo, mais exercício de funções, basta jogar aí no YouTube, no Google, né? Coloca lá Exatas Mil funções, né? Exatas mil com um número mesmo, exatas mil, e funções do primeiro grau, funções do segundo grau, que você vai encontrar aí a playlist aí com vários exercícios desses temas, certo? Então vamos lá fazer a leitura aqui desse exercício. Vamos para a leitura então, vem comigo para a leitura. No plano cartesiano a seguir estão esboçados os gráficos das funções f de x igual a x quadrado menos 2x e g de x, que é igual a x. Então nós temos o gráfico aqui, temos a parábola, que é representada por essa função x quadrado menos 2x, e temos essa reta aqui representada pela g de x igual a x. Sabendo-se que A e C refere-se aos pontos de intersecção entre os gráficos das funções f e g, a área do triângulo ABC em unidades de área é... Bom, vamos lá. Então, temos que observar o seguinte, nós temos aqui uma parábola, tá? Vou até dar uma destacada aqui nessa parábola, vou colocar aqui, ó, em verde, só para a gente ter essa visualização melhor, ó. Tá aqui em verde, ó, nossa parábola aqui, ó, essa boca feliz, né? Eu chamo aqui com cavidade para cima, né? Boca feliz, certo? Seria representada por essa função, ó, f de x igual a x quadrado menos 2x. Então, nossa função ali em verdinho, ó, é o que? É a f de x, que é igual a x ao quadrado menos 2x, certo? E a nossa reta ali, vou representar aqui em vermelho, ó. Essa reta aqui, ela está sendo representada pela função g de x. G de x, estou colocando até em vermelho, é igual a x. Tá, professor, mas e daí? Olha só, a gente tem dois pontos, os pontos A e C, que são pontos de intersecção. O que significa isso? Se a gente vir aqui, ó, colocar em amarelinho, ó, o ponto A é esse daqui, e o ponto C é esse daqui. Percebe que ele está tanto na reta, passando pela reta, quanto pertencente à parábola também. Então são dois pontos aí que pertencem ao mesmo tempo tanto à nossa reta quanto à parábola. Então, o que a gente faz para descobrir quais são os valores aqui de x desse cara? Porque o objetivo desse exercício, né? Qual que é o objetivo? Primeiramente, é encontrar a área do triângulo, tá? A área do triângulo aqui. Que triângulo? É esse daqui, ó, que eu vou pintar de azulzinho aqui, ó. A gente quer descobrir qual que é essa área, né? Para descobrir qual que é a área, a gente precisa o quê? Saber qual que é a base e qual que é a sua altura, né? Porque sabendo disso, a gente consegue descobrir a área, porque a área de triângulo é calculada como? Vou colocar assim, base vezes altura dividido por 2, pode ser? Base vezes a altura dividido por 2. Então, nós precisamos desses dois valores, da base e da altura. E como descobrir aí esses valores? Vamos ter que utilizar essas funções aqui para poder definir quais são esses pontos aqui. O B, né, o C no caso. Qual que vai ser a estratégia que é adotada? A gente vai, para descobrir qual que é a intersecção, quais são esses pontos aqui em amarelinho que eu coloquei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as funções. Então, eu tenho que pegar a função f de x, que é a nossa representação aqui da lei, né, de formação dessa parábola, e pegar a função g de x. Então, eu vou igualar, ó, eu vou fazer f de x, certo? É igual a g de x, tá certo? Então, eu quero saber qual que é o ponto em y, tá? Qual que são os valores de y em que tanto a parábola quanto a reta vão estar presentes, vão estar pertencendo a esse ponto, certo? Então eu igualo. Então vou pegar aqui a f de x, quem que é? É a x quadrado menos 2x. Isso vai ser igual. Quem que é a g de x? É o próprio x. Então pronto. Então vamos resolver isso aqui, tá? Como que a gente vai resolver essa equação? Esse x que está positivo, vamos mandar ele aqui em aspas sempre, né? Para o lado esquerdo, negativo. Então vai ficar x quadrado menos 2x com menos x. E do lado direito, como não ficou nada, ficou igual a zero.
Então, nós temos aqui que x ao quadrado vai ser menos 2x com menos x vai dar menos 3x. Isso tudo é igual a zero, tudo bem? Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, só que é uma equação do segundo grau incompleta. Então, ao invés de utilizar Bhaskara, quando nós temos equação de segundo grau incompleta, é interessante a gente fatorar. Se você perceber, a gente tem x tanto no primeiro quanto no segundo termo. Então, a gente pode colocar o x em evidência e aí ver qual que é o cara que eu tenho que multiplicar o x para dar x ao quadrado. É o x, né? X vezes x dá x quadrado. Aí agora olha para o segundo. Qual que é o cara que eu tenho que multiplicar esse x para dar menos 3x? É o menos 3, só o menos 3, tá? Porque menos 3, ó, se você pensar no chuveirinho aqui, ao contrário, ó, x vezes x, x quadrado, é exatamente o que está aqui, ó. Menos 3 vezes o x é o menos 3x, tá vendo? Então tá certinho, ó. E isso tudo, isso aqui que a gente acabou de concluir, tem que ser igual a zero, certo? Então isso aqui tem que ser igual a zero. Olha só, temos uma multiplicação. Para que isso seja verdade, ou esse cara aqui tem que ser igual a zero, né? Ou essa segunda parcela, que é o x menos 3, tem que ser igual a zero. Esse segundo cara tem que ser igual a zero, sempre, sempre. Para dar zero, algum dos dois tem que ser zero. Tá? É uma propriedade matemática, onde você tem um produto de dois números, certo? Então temos esse, um dos dois tem que ser zero. Então ou o x é igual a zero, ou o x menos 3 é igual a zero. Então olha só, a gente já sabe que uma das raízes é x igual a zero. Tá aqui já, ó. Já descobrimos. Uma é x igual a zero, que né, é a mais óbvia, que é esse aqui, ó. Esse ponto aqui de baixo que está exatamente na origem. E a outra, vamos resolver aqui, ó. X menos 3, esse menos 3 vai passar para o outro lado, né? Positivo, então vai ficar x igual a 3. X igual a 3 positivo. Então essa é a nossa outra raiz. Olha só que interessante. Essa outra raiz é exatamente esse ponto aqui, ó. Tá vendo que C e B eles não são perpendiculares? Então a gente já sabe que aqui, ó, é o ponto que vale 3, certo? 3 em x. E em y é zero, né? Porque é a origem. Então, daqui até aqui tem quanto? Tem 3, ó. A medida dessa base desse triângulo aqui vale 3. E qual que é essa medida aqui? Bom, essa medida em x a gente sabe que vale 3. Mas em y, né? Ainda a gente não sabe qual que é o valor dele em y aqui, porque é o mais importante para a gente saber a altura. Eu tenho que saber qual que é esse ponto aqui, a coordenada, né? Desse ponto aqui no y, né? Para a gente descobrir qual que é a altura desse triângulo. E aí é só substituir em uma das funções. A gente sabe que a g de x é igual a x. Então a g de 3, quando x for 3, vai ser igual ao próprio 3, ó. O próprio 3, ou seja, o g de x, f de x é a mesma coisa que o y, tá? Isso representa o y. Então, nosso y aqui vale 3, olha só. Então, esse cara aqui vale 3. Então, essa medida aqui desse triângulo, ó, vale quanto? Vale 3 também. Ou seja, olha só, vamos esboçar aqui esse triângulo aqui desse lado, ó. Triângulo ABC. Vamos deixar ele mais limpinho aqui, ó. A base ele vai valer 3 e a altura vale 3 também. Um triângulo aqui retângulo, ó, pronto. Então daqui a gente já consegue calcular a nossa área, a área do nosso triângulo.